Olá, aqui estamos para mais uma reflexão no livro de Gênesis. Com a aula de hoje, encerraremos o capítulo 4. Mas antes de iniciarmos o estudo de hoje, peço que você assista à aula anterior, porque os nossos estudos, eles são progressivos. Então, o que vai ser tratado hoje precisa de algumas informações da aula anterior, chamado Caim e Abel, capítulo 4 de Gênesis, dos capítulos 1 a 16. Porque no estudo de hoje trataremos sobre Gênesis, capítulo 4, dos versos 17 a 26. Se você não assistiu a aula sobre Caim e Abel, dê pausa no vídeo, assista e depois retorne para esta aula. Eu sou Oséias Souza, idealizador deste projeto, o nosso THI, Teologia Itinerante, e professor aqui na casa. Para uma interpretação autêntica, sem vícios, eu preciso que você mantenha sua Bíblia aberta no capítulo 4 para acompanhar o estudo. E observe que os versos de 16 ao 24 trata dos descendentes de Caim. Em ato contínuo, os versos 25 e 26 tratam dos descendentes de Sete. Os versos 17 ou verso 17 declara que Caim conheceu a sua mulher. Observe que do capítulo 1 de Gênesis até aqui no capítulo 4, a única mulher mencionada nas Escrituras era Eva. Então, surge a pergunta: de onde veio a esposa de Caim? Seria ela uma humanoide? Será que Deus havia feito outros povos fora do jardim, lá no Éden? Como você explica a origem desta mulher, da mulher de Caim? Você já se deparou com essa pergunta ou algo parecido em algum momento da sua vida? Em uma leitura rápida das Escrituras, pode passar desapercebido aos nossos olhos o texto e o contexto, surgindo a pergunta: quem era e de onde veio a mulher de Caim? Muitos críticos têm imaginado que a mulher de Caim pertencia a uma raça diferente de Adão e Eva, que tinha surgido com a evolução dos animais inferiores. Considerando todo o contexto de Gênesis e relendo sem as divisões de capítulos e versículos, a palavra de Deus salta aos nossos olhos de forma cândida. Vejamos. Observe Gênesis 14, observe Gênesis capítulo 4, verso 14. E em seguida, leia Gênesis 5, verso 4. Desta forma, concluímos que as Escrituras nada diz sobre esta mulher, a mulher de Caim. Tanto quanto Moisés nada retrata sobre os demais filhos e filhas de Adão e Eva, mencionada lá no capítulo 5, verso 4. A narrativa mosaica, ela é circunscrita à linha genealógica. Deixa de lado os personagens secundários e tratam dos primários. Agora, você já consegue responder a pergunta: quem era e de onde veio a mulher de Caim? Tanto os eruditos rabínicos e os cristãos têm afirmado que ele, Caim, casou-se com uma de suas irmãs,
conforme visto lá em Gênesis 5, verso 4. Lembrando que, irmã, neste momento que nós estamos, no capítulo 4, não é algo de imediato. Filho de Adão e Eva, irmã de Caim. Logo, os primeiros seres humanos casaram dessa forma. Mas aqui, neste momento de Caim, já tem muitos povos, filhos de Adão e Eva, povoando a terra. Então pode ser primo muito, mas muito distante. Da mesma forma que o autor do Evangelho de Mateus, quando ele escreve livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, hoje nós sabemos que Jesus não é filho de Davi e nem filho de Abraão, mas ele é da geração, da descendência de Davi e da descendência de Abraão. Então, dessa mesma forma, como quando afirmamos que casou com uma de suas irmãs, neste momento é uma irmã já sanguíneo, bem distante de Adão e Eva. É filho do filho do filho do filho dos filhos de Adão que Caim conheceu a sua irmã. Pela narrativa bíblica, Caim não teve nenhuma dificuldade em encontrar uma esposa na terra de Nod. Pelo texto de Gênesis 4:14, a terra já estava bem povoada, tanto que Caim temia ser morto por alguém. A análise anterior e posterior nos permite afirmar que Caim casou com uma de suas irmãs. Na mente do escritor sacro, temer a morte, na forma como Caim teme no verso 14, significa qualquer pessoa era parente, pois o clã era responsável pela vingança do sangue derramado naquela época. Nesse verso 14, o temor de Caim é a fase embrionária do Goel. Embrionária por quê? Porque essa palavra Goel não aparece aqui no capítulo 4, verso 14. A palavra não aparece, mas o conceito já está inserido aqui. E esse conceito, posteriormente, será desenvolvido. Portanto, surge a pergunta: o que significa Goel? O que significa Goel? Após concluirmos o estudo, espero que você seja instigado ou instigada a pegar um comentário bíblico ou um dicionário bíblico, ou melhor ainda, uma enciclopédia bíblica e deguste o significado de Goel nos tempos bíblicos. Este conceito embrionário sobre o Goel, isto é, um parente próximo, apto a restaurar ou redimir ou vingar a morte de alguém, será desenvolvido muito, mas muito tempo depois deste ocorrido. O Goel, ou seja, o remidor, que é uma das traduções, ou o resgatador, outra hipótese da tradução de Goel, aquele que realiza a vingança de sangue, terá o seu desfecho no livro de Ruth, quando Boaz redimiu Ruth e Noemi em um caso de parentela relativa. O profeta Isaías chamará Deus de o Goel de Israel, ou seja, Goel como o Redentor de Israel. Aqui, no capítulo 4 de Gênesis, é a forma embrionária do Goel. Este termo terá o seu ápice com o Messias, pois a nova aliança descreve o Cristo como o Goel que pagou um alto preço pela humanidade. O que é Goel, de acordo com a nova aliança? O remidor. Em Jesus Cristo, que é o Messias, Deus nos conduz ao proto-evangelho,
localizado em Gênesis 3, verso 15. Da mesma forma que você foi instigado, inspirado a memorizar João 3,16, você também deve memorizar Gênesis 3, verso 15. Agora, avançando um pouco na nossa reflexão, vamos analisar o verso 17 de Gênesis, capítulo 4. Por muitos anos, a expressão do verso 17, ou seja, que Caim fundou uma cidade e deu o nome de seu filho, Enoque, gerou muita confusão na interpretação no texto desta forma, o qual se encontra. Portanto, vamos, de acordo com a expressão lida em Alhulis, vamos verificar agora a interpretação correta. O verso 17 tem esse sentido, significa exatamente isso, que Caim demarcou um lugar que veio a se tornar uma cidade e deu o nome de seu filho, Enoque. Essa é a interpretação do verso 17. Cidade, aqui, se refere a alguma forma de fortificação, ou seja, qualquer povoamento mais ou menos permanente, habitado e protegido pela construção de uma fortaleza ou simples muro. Em Gênesis 11:4, culminará na edificação de uma cidade que desafia a supremacia de Deus. A linhagem de Caim deu início a todas as principais iniciativas da civilização material: cidades, domesticação do gado e de animais diversos, música, trabalho em metal. A tragédia foi que o progresso material da linhagem de Caim não foi igualada pelas conquistas morais e religiosas. A geração de Caim não deu início apenas à poligamia, mas também Lameque representa o fim da linhagem, ou seja, Caim, ao pecar, ainda teve a proteção divina. Lameque não precisava mais da proteção de Deus, pois se ufanava de que com as armas que ele mesmo manufaturou, podia defender-se. Desta forma que Caim introduz o assassinato no mundo, Lameque vai se aprofundando ainda mais em pecado, introduz a poligamia e comete assassinato. Os versos 17 e 18 mencionam os seguintes nomes: Caim, Enoque, Irade, Meujael, Matusael, Lameque. Estes nomes são semelhantes àqueles de Gênesis 5, não para representar variações da mesma fonte, mas para formar paralelo e contraste com as duas progênies de Adão. O sétimo, de Adão a Caim, e a Sete, respectivamente, o ímpio Lameque e o santo Enoque, se opõem em agudo contraste entre si. O primeiro sofre a morte, o último não morre. Os versos de 17 a 24 eram originalmente independentes. Para você identificar essa independência dos versos 17 a 24, peço a você que dê pause no vídeo e leia os versos de 1 a 16. E depois, os versos 25 e 26. Observe que o texto não deixa nenhuma ruptura. Eles são completos em si mesmos. Ele permanece na sua inteireza ao pular os versos de 17 a 24. Os versos de 17 a 24 foram colocados aqui, inseridos do jeito que está aqui nas nossas traduções, nas nossas versões de Bíblia, para descrever o desenvolvimento da linhagem de Caim, em contraste
com a de Sete. Quando tudo parece perdido, quando a maldade começa a tomar proporções dantescas, Deus interrompe a linhagem rebelde e demonstra a sua misericórdia. Em contraste com a linhagem de Caim, uma nova linhagem tem início com o nascimento de Sete. Quando nasceu um filho a Sete, que lhe deu o nome de Enos, que significa fraqueza, os homens começaram a invocar o nome do Senhor, ou o nome de Yahvé, ou o nome de Yahweh, como você preferir a pronúncia. Em sua força, a linhagem de Caim não sentira a necessidade de Deus. Em sua fraqueza, Enos reconhece que tinha necessidade dele. A força de Caim, por fim, de nada lhe adiantaria. Enos, por sua vez, iria estabelecer uma linhagem que nunca teria fim. Nele, a promessa do Senhor feita em Gênesis 3,15, que você precisa decorar junto com João 3,16, não seria esquecida, como veremos a partir do capítulo 5 de Gênesis. E antes de finalizarmos esse estudo, quero convidá-lo ou convidá-la a conhecer o nosso blog. Para isso, basta escanear este QR Code. Todavia, se houver algum problema com o QR Code, fique tranquilo, porque aqui abaixo está o caminho para chegar também no nosso blog. E como nós não podemos deixar de fazer, fica aqui o convite, caso você se sinta à vontade, de contribuir para este ministério, que é um ministério independente e que tem uma teologia bíblica, sem pertencer à escola A, B ou C. Até o nosso próximo encontro.